Salve, salve, rapaziadinha! Canal Narrador Linear. E é isso aí, né, meu? 10 horas da noite, hein? É horário pra sair o vídeo aí sobre relatos e histórias sobrenaturais. O quadro Assombrando. É isso aí, episódio 4, é isso mesmo? É isso mesmo, episódio 4. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, curte esse tipo de assunto, curte o canal, deixa aí o seu like, ajude no projeto. Comente também, deixe seu comentário aí, beleza? Se quiser relatar alguma coisa. E se inscreva no canal, ajude o projeto, né? Então, bora lá pro primeiro relato aqui que se chama A Casa da Minha Bisavó. Casa de bisavó é doideira, hein? Só de imaginar, mas vamos lá ver do que se trata. Bom, eu tenho hoje 27 anos e acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte e chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Uma italiana forte que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô num quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita, e assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com barulho de gente lavando a escada da tal casa, e a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar, mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para minha mãe na cozinha. Ouvi jogarem baldes de água nas escadas e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar. Mas, assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa de minha avó, meus primos chegaram. Vieram as 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana e meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão a caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, uma chata e coisas assim. Nessa hora, ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele, porque era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo e um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa e mencionei esse fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério, pensando que fosse uma brincadeira, mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje, minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado.
Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. E este foi o primeiro relato, a casa da minha bisavó. Cara, teve um amigo meu que, assim, ele não tinha relatos de histórias assim de terror e tal, né, nunca falou nada, mas eu já fui assim na casa da avó dele fazer visita e realmente, cara, casa de avó, assim, de avô, bisavó, é um bagulho bem sinistro, né? Somente por causa daquelas fotos preto e branca e tal. É doideira, cara, é doideira. Até que toda vez que eu via essas fotos assim, eu ficava olhando por um bom tempo porque, sei lá, é estranho, sabe? Parece que a foto a qualquer momento vai se mexer, ou sei lá, cara. Se você tem algum relato aí sobre casa de vó também, deixa nos comentários aí, porque, porra, eu mesmo particularmente eu acho bem bizarro, tá maluco. Mas é isso aí, bora aqui pro segundo relato, que se chama A Casa na Curva Perigosa. É, essa aqui promete, hein? Parece ser doideira. Vamos lá então, hein? No verão de 1994, o meu, na época noivo, nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem ao lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que o quintal da casa, não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas até que nos acomodamos nela. Instintivamente, eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive uma impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos, começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho, sem nenhum problema. Mesmo no quarto dele, ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto da empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto da empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala com o meu filho e a minha cunhada. Era dia e ainda estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo e assim que ela entrou em casa, ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas, sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa quando não tinha ninguém lá em cima e as portas se fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Uma noite ele acordou com a musiquinha tocando e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele: eu desliguei. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada e não achou ninguém mais na casa. Então, ele voltou
estava com o rosto pálido e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana, depois disso, o nosso filho foi para a casa dos avós dele na primeira noite sem ele. Quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então, o meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima, para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar as tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado, isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá. Nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa, ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinham morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo, acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente e coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: "Amor, a gente vai embora." Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo para casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Bom, quem sabe? E este foi o relato A Casa na Curva Perigosa. Bem interessante, bem maneiro. Eu já ouvi falar bastante sobre esses casos, né? De espíritos ficarem presos ali no local onde morreu e tal. Tem a questão também do terreno. Se já foi um local assim de guerra, se já foi algum local de... Como é que eu posso dizer? De sentimento de posse, né? Da pessoa ser tão apegada ao terreno ou à casa que aí ela morre, mas o espírito fica preso ali.
Mas nesse caso da curva é bem interessante por conta disso, né? Imaginar que uma curva que aconteceu tantos acidentes, a pessoa não acredita que morreu e tal, e fica presa ali tentando achar alguma coisa, e com isso acaba perturbando, né? E aí também, talvez algum neném, alguma criança morreu, né? Nessa curva aí, então acabou assombrando aí a casa, né? Então, este foi o vídeo de hoje com os relatos aí sobrenaturais. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe um comentário aí também. Vamos interagir e se inscreva no canal, dê essa força no projeto, beleza? Espero que tenham gostado novamente. Valeu, falou, até a próxima.